Qual é a sua maior fraqueza na carne? O livro de Juízes, na Bíblia, conta a história de um homem consagrado a Deus, chamado Sansão. Esse homem era tão forte que matou um leão com as próprias mãos, porque Deus estava com ele. Já se inscreva no canal. Veja como foi. Sansão foi para uma cidade com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas da cidade, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que ele fez. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Deus deu a Sansão uma força física muito maior do que qualquer ser humano, mas isso não foi suficiente para compensar a sua fraqueza na carne, sua força interior. A Bíblia conta, ou seja, à luz da Bíblia, podemos ver que Sansão era obcecado por sexo e isso trouxe graves consequências na vida dele, para o seu ministério. Por isso lembre-se, todos nós temos áreas na vida onde somos mais fracos, mas Deus quer que essas falhas de caráter nos mostrem o quanto somos dependentes dele. Quando lidamos com as nossas fraquezas de forma certa, elas nos levam a um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor, que quer a nossa adoração. Porém, uma fraqueza descontrolada causa muitos estragos na vida de uma pessoa. Sansão tinha um ponto fraco, ele não conseguia controlar os seus impulsos sexuais. Quantas pessoas hoje em dia têm passado por isso, não é mesmo? A mídia tem sido um grande instrumento de Satanás para corromper os valores de Deus e muitas pessoas, até mesmo cristãs, têm sido enganadas pelas ilusões do pecado, pelas propagandas enganosas do mundo. Sansão, apesar de ter sido criado em um lar cristão, e tivesse uma missão importante em sua vida, ele cedeu aos impulsos da carne e desobedeceu às escrituras que ele conhecia tão bem. Segundo a lei de Deus, Sansão não poderia se envolver com mulheres que não adoravam seu Deus, pessoas das nações que praticavam idolatria, mas ele perdeu o controle e foi atrás de uma mulher e se deitou com ela. Pouco mais tarde, ele conheceu uma mulher chamada Dalila, e acabou se entregando de corpo e alma a ela, pois ficou apaixonado. Nesse momento os filisteus que eram inimigos de Sansão, descobriram o que ele estava fazendo, que tinha se apaixonado, e estava se deitando com Dalila, e ofereceram muito dinheiro para que ela descobrisse de onde vinha o poder físico, a força dele, pois ninguém conseguia derrotar ele. Ela aceitou a proposta e fez muita chantagem emocional, chorou, disse que ele não gostava dela, que só acreditaria no amor dele se ele revelasse o seu segredo. Como Sansão estava apaixonado por Dalila, ele acabou cedendo e contou que a sua força vinha das tranças de seu cabelo, que nunca haviam sido cortadas por causa de um voto que os seus pais fizeram a Deus. Veja o que aconteceu. Dalila fez Sansão dormir no seu colo, chamou um homem para cortar as tranças do cabelo dele. A sua força o deixou. Então ela acordou Sansão dizendo que os filisteus estavam atacando, ele acordou do sono, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. A triste notícia é que Sansão foi capturado, e teve seus olhos furados pelos inimigos. E o puseram a girar o moinho na prisão, ou seja, antes de morrer Sansão perdeu tudo o que tinha. Sua força, sua visão, sua honra, fez seus pais sofrerem com certeza e também deve ter se sentido muito traído. Até que a Bíblia diz que os seus cabelos voltaram a nascer novamente, mostrando que a misericórdia de Deus veio sobre a vida de Sansão. Então ele ganhou força novamente e fez um último pedido para Deus: Senhor, permita com que eu mate todos os meus inimigos, que estão rindo de mim, ainda que eu morra junto com eles. Eu vou permanecer fiel até o final. Então em um determinado momento trouxeram Sansão para fora da cela, para zombarem dele em público. E ele pediu para o menino colocar suas mãos nas colunas do templo, e gritou: Morra eu com os filisteus! E aquele templo desmoronou. Os que ele matou nessa ocasião foram mais do que os que ele matou em sua vida. Assim Sansão morreu de forma gloriosa, ele adorou a Deus no último minuto da vida dele, pois provavelmente estava muito arrependido. Porém, nós devemos fazer uma reflexão. Diante dessa trágica história em que Sansão se entregou aos seus desejos carnais, qual é a sua fraqueza, você que está assistindo esse vídeo? O que está te impedindo de obedecer a Deus?
Por que você tem fugido dos caminhos dele ao invés de se entregar ao Senhor? Talvez seja o seu medo, talvez seja o seu orgulho, talvez seja a área sexual assim como Sansão, talvez seja sua ganância, a cobiça pelas coisas dessa terra, talvez seja sua inveja, a insegurança, enfim, existem muitas coisas que nos causam fraqueza na carne. Mas essa história está nas Escrituras para servir de exemplo para nós, mostrar como Deus é misericordioso quando estamos arrependidos. Ele não nos livra imediatamente das consequências dos nossos erros, pois existem várias histórias na Bíblia, de servos de Deus que sofreram por causa da desobediência a Deus. Mas quando se arrependeram, Deus aceitou seu arrependimento de coração. Então, cuidado para não cair na desobediência, cuidado com a fraqueza da carne. O fato de Deus ser misericordioso não é motivo para pensar que pode falhar de vez em quando, porque Deus perdoa. Preste atenção na mensagem do anjo de Deus com essa história da vida de Sansão. Por isso tome cuidado, a inclinação para o pecado pode arruinar a nossa vida, mas é importante evitar a fraqueza da carne e depender mais de Deus. Então veremos o poder dele transformando a nossa vida. Amém e amém.